Glória a Deus. Nós vamos hoje dar início, dar sequência, melhor dizendo, porque no culto da virada, Deus, Ele sempre dá a direção à sua igreja, amém? Do ano de 2024. E esse ano é o ano de expressar o perfeito. O ano de nós expressarmos o perfeito. E essa palavra de hoje é uma palavra que vai dar início a uma série de palavras que todos os domingos de janeiro nós vamos estar direcionando o ano da igreja do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Efésios 1. Antes da gente ler, eu vou falar um pouco sobre a direção de Deus para esse ano, aquilo que foi falado, no culto da virada, recapitulando, para que a gente venha iniciar, porque tudo é um pensamento e Deus, Ele vai dando a sua revelação, e a cada culto, a cada palavra ministrada, nós vamos aumentando na revelação. Por isso é o ano de expressar o perfeito, é um ano de progredir na revelação de Cristo, amém? No culto da virada, Deus, Ele falou com a sua igreja que é um ano de reafirmar a verdade, não é isso? Ano que nós temos, reafirmar a verdade que nós temos escrito e que nós vamos seguir avançando nessa verdade, E não era para nós compararmos, os dias passados com tudo aquilo que vai acontecer em 2024, porque por mais que possa ser parecida algumas palavras, algumas direções, mas essas palavras pelo Espírito você vai entender que ela é diferente, porque ela é um aprofundamento. Deus, Ele vai se revelando, Ele vai se mais profundo na medida que a luz vai aumentando em nós. Então, quando foi falado, nós falamos sobre a ignorância, que é tão perigoso a ignorância quanto o engano, quanto o pecado. Não foi isso? Nós falamos no dia 31? Ignorância não é ter experiência ou prática, é não ter essa experiência ou prática sobre o assunto. Isso é ignorância, porque em Efésios fala que todo ignorante é facilmente enganado. Então, quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, nós operamos da maneira exata de como Deus, Ele quer. A vida de Deus, ela nos absorve por completo. Então, é do interesse de Deus que a sua igreja cresça. A palavra de Deus diz que quem dá o crescimento é Deus. A palavra diz, quem dá o crescimento é Deus. Porque nós precisamos amadurecer, amém, igreja? Por isso esse é o ano de nós expressarmos a vontade de Deus, porque é muito mais fácil você ignorar do que você se esforçar. É muito mais fácil a pessoa ela ignorar do que ela se aperfeiçoar, dela querer estudar. Por isso que nós somos uma igreja de ensino. Por isso que sempre você ouve nós falarmos. A Ashley estava falando, a diaconisa estava falando. Nós temos a Unireino para você se inscrever. Nós temos agora um retiro de líderes. É aquele retiro para quem já fez submersão, para quem já caminha, para estar se aprofundando. Mas eu já fiz. É claro que você já fez e deve fazer todos, porque cada retiro é uma nova medida de nós nos aprofundarmos em Deus. É uma nova medida. Então a igreja do Senhor, ela tem que entender isso. Ela tem que fazer isso, porque é necessário ser íntimo do Senhor. É muito mais fácil abrir mão das coisas, da vontade de Deus, abrir mão de estudar para ficar em casa descansando, ou para fazer afazeres que satisfazem a sua carne, do que você se esforçar e estar estudando, estar colocando a sua vida nisso. Mas o que você espera que Deus faça na sua vida em 2024? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter resultados diferentes. Nós só mudamos quando nós nos aprofundamos.
Nós só temos resultados diferentes quando fazemos diferente. Então, nós precisamos entender isso. É necessário, porque a palavra diz: sede vós perfeitos. Não negocie a verdade. Não se negocia a verdade de Deus. Porque o Evangelho, ele está aqui para acabar com toda a ignorância. O Evangelho do Senhor está aqui. E a maturidade do Senhor, ela não é um sentimento. Maturidade é uma escolha. Então que você nesse ano decida, escolha o lado bom, escolha o lado do Senhor, escolha o lado de se aprofundar em Cristo, e escolha o lado de abrir mão da sua vontade, do seu satisfazer a sua carne, para chegar e se empenhar numa nova medida de entrega para o Senhor. Porque se você se entregar mais comunhão, mais maturidade, porque é uma escolha, igreja, é uma escolha. Então nós precisamos entender isso, amém? Nós vamos ler Efésios então, para a gente iniciar a palavra. Esse é só uma lembrança do nosso culto da virada. No versículo 3 fala: bendito, ó Deus. Efésios 1, versículo 3. Bendito, ó Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. E ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu prazer, que propusera em Cristo, de fazer reunir nele. Se você pode, marque na sua Bíblia: reunir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação, meu Pai, do teu Espírito. Senhor, nós estamos aqui reunidos para ser um em ti. O Senhor nos chama para estarmos em ti, e para isso temos que negar a nós mesmos. Para responder a ti, temos que soltar tudo que não é seu, porque tudo que não é seu é corrupto e está em processo de corrupção, e tudo que não é seu está em processo de desaparecer. Mas tudo que está no novo homem, em Cristo Jesus, permanece para sempre. E nós, Senhor, renunciamos a tudo que não é seu, porque tudo que não é seu não está seco e seguirá secando até ser cortado e lançado no fogo. Senhor, remove de nós o que não provém de ti, os pensamentos baseados em argumentos, em sistemas mentais, baseados em experiências, em opiniões humanas. Senhor, absorve tudo isso e remove de nós, para que só permaneça o que pertence ao Senhor, a sua pessoa.
Senhor, viemos pelo Espírito, vemos esse Espírito, esse chamamento, vemos a glória do sendo edificada em toda a terra, Senhor. Senhor, como casa, como edifício, como pedras vivas, sendo edificadas para ser a tua grande morada eterna. Senhor, reconhecemos a tua voz e nos deixamos guiar por ela, Senhor. E se você crê nisso, diga amém. Diga graças a Deus. Amém? João 12, 32, ele repete esse texto na parte que fala: todos atrairei para mim mesmo. Você pode anotar para você ler na sua casa, tá? Fala assim: todos atrairei para mim mesmo. Como ele disse, eu pedi para você marcar: reunir em mim mesmo, porque esse atrairei para mim mesmo significa reunirei em mim, amém? A sua atração, é isso, é algo que somente o Pai pode fazer. Atrair. Jesus, ele falou: a todos atrairei para mim mesmo, a todos reunirei em mim mesmo, porque só ele pode. Nós podemos até inventar coisas para trazer pessoas, criamos estratégias para trazer pessoas à igreja, mas tudo isso pode atrair você para vir a um culto, mas não a Cristo. Não adianta criarmos estratégia. Por isso aqui nós não criamos o culto da vitória, o culto disso, o culto daquilo. Nós até temos momentos, temos cultos específicos, amém? Mas a nossa palavra é uma palavra que te leva a conhecer a Cristo. É isso que nós estamos aqui falando, é isso que nós estamos aqui pregando, porque para atrair a Cristo tem que ser Cristo mesmo. Quando uma congregação pensa que fazendo muitas coisas pode atrair pessoas a Cristo, isso é impossível, porque só Cristo pode trazer, porque isso é uma verdade eterna, porque nós acabamos de ler na sua palavra: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Essa palavra é verdadeira e ela vai se cumprir. Então, nós temos que entender, porque essa é uma verdade. Eu vou atrair pessoas para mim mesmo? Não, eu preciso atrair, porque nós estamos aqui para colaborar em trazer pessoas para conhecer a Cristo. Esse é o nosso papel, é atrair pessoas para Cristo, e Ele está fazendo isso, é Ele quem está fazendo isso, porque essa palavra de verdade, essa palavra que é pregada nessa casa, essa é a palavra que expressa a vontade, aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos, é tudo aquilo que o Senhor nos dirige. Nós não colocamos um ponto, uma vírgula, nós fazemos aquilo que o Senhor nos dirige. No versículo 9 ele fala: segundo o beneplácito da sua vontade, né? Que significa o que? Beneplácito, que está concordando com a vontade de uma instância superior. Você entende que no Brasil, ele tem um júri, né? Quando tem um julgamento, tem um tribunal. E nesse tribunal existem pessoas, existem jurados. E existe o juiz para. No Brasil, acho que a maior instância é o Superior Tribunal Federal. Entenda, Deus, Ele não te chamou para a igreja para você ser um jurado, para você ouvir e escolher se existe esse é culpado, ou existe se isso que está sendo falado é certo ou errado. Entenda, o Senhor, Ele nos trouxe para ouvir a sua palavra, para seguir a sua obra, porque essa obra é imparável. Essa obra é imparável, igreja. Independente de quem esteja aqui, independente de quem esteja falando, se Deus colocou, vai ser voz de Deus para abençoar a sua vida. Então nós temos que entender isso. Essa obra é imparável. Essa obra, ela não tem margem de erro. Essa obra o Senhor deu. A sua palavra não foi para que você decida, você ser um jurado, se essa palavra é boa ou má. Não existe essa opção. A palavra do Senhor, ela é boa. A semente é boa. O
problema está onde? Na terra. Porque a semente é boa. E para isso nós trabalhamos a nosso coração, a nossa terra, todos os dias, para que não exista mais o eu, mas exista quem? A Cristo. Então, nós estamos aqui, o Senhor Deus, Ele não comentou com o homem, Ele não perguntou ao homem se ele vai cumprir, se ele pode cumprir. É uma ordenância, não existe instância superior. Não existe mais, não existe como o homem recorrer. A palavra dele vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Então nós precisamos entender, porque tudo que Deus propôs em si mesmo, não há nada que possa freá-lo, não há nada que possa pará-lo. Se você ler lá em Gênesis, ele chegou e ele falou assim: haja luz, e Deus, haja luz. Essa obra, Deus, ele falou: façamos o homem, e fez-se o homem. E o diabo, ele já estava na terra, porque a semente estava ali, a serpente, mas tudo se cumpriu. Quando Deus ele falou, desçamos e confundamos a língua, foi cumprido, porque não existe nada, nem ninguém que possa deter ao Senhor. Porque tudo que Deus propõe em si mesmo, nada o pode deter. Por isso, tudo que Deus propôs vai se cumprir. Pois aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Amém? Então, entenda, somos parte de uma obra que pertence a uma determinação tomada por Deus. Nós somos parte de uma obra que foi determinada por Deus. Pessoas determinadas farão em Deus que se cumpra tudo que Ele falou que faria. Uma pessoa determinada, não há nada que a pare. Não há nada. E essa determinação é a mesma que provém da natureza de Deus. Anote, igreja, se a vida de Deus cresce, seremos mais determinados como nunca. Tudo que nós nos propusemos em Deus, por revelação do Espírito, nada vai nos parar. Entenda, nada vai nos parar. Podem ter obstáculos, podem surgir Jericóis, podem surgir barreiras, podem surgir muralhas, mas nada vai, porque nunca vai faltar uma voz para te criticar, igreja. Nunca vai faltar uma voz para dizer para você assim: olha, é impossível você passar por essa barreira, é impossível essa barreira ser ultrapassada. Sempre vai ter uma voz para querer te desanimar, sempre vai haver argumentos para te dizer que é impossível, que você não pode, que você não vai conseguir. Mas pastor, está difícil. Quem te governa? Quem te governa é que vai determinar se você vai conseguir ou não. Quem governa? Porque eu sempre falo isso. Nós não somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que pensamos. Aquilo que te governa, o que você pensa. Se é Deus que governa a tua mente, então você vai fazer com que a sua vida, a sua natureza mude, as suas atitudes mudem. Se eu quero que Deus, Ele transforme o meu ano, que eu quero progredir em Cristo, se eu quero um 2024 cheio da vida de Deus, então eu tenho que fazer tudo que eu não fiz antes, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que me dedicar. Entenda, o engano educou a nossa mente para não crer que Deus disse o que você pode. O engano, ele tem argumentos permanentes para dizer que nós não podemos avançar, para dizer que nós não podemos abrir outra casa, porque falta condições. Ele vai dizer, tem um argumento que nós não podemos ganhar essa cidade, porque essa cidade está perdida, por conta disso, por conta daquilo. Vão existir vários argumentos. Mas a nossa mente, ela foi criada para os impossíveis de Deus. A nossa mente foi criada para os impossíveis de Deus, para o avanço do reino de Deus. Vou te dar um exemplo. Os discípulos, eles estavam reunidos
no Sermão da Montanha, e eles não sabiam como iam alimentar aquela multidão, sim ou não? Não era isso? Só que apareceu um menino que não foi educado pelo engano, um menino que apareceu, que não foi à escola de matemática, que não sabe como empreender, mas ele pegou lá 5 pães e 2 peixes e deu. Um menino que não tinha informações, mas ele chegou e entregou na mão do Senhor. Ele entregou na mão do Senhor. E o Senhor faz o quê? A parte dele. O que falta para você, talvez, seja você entregar para o Senhor. Você determinar, você confiar. O que está faltando, e o que eu oro a Deus para a igreja do Senhor, é que Deus te preserve da educação, da influência do sistema, para que você possa crer nos vocabulários de Deus, na matemática de Deus, na provisão de Deus. Sim, porque nós podemos. Se Deus falar que nós podemos, então nós podemos. O que você precisa é sair dessa matemática humana e você entender que você colocando a sua confiança e crendo e mudando a sua mentalidade, tudo vai se tornar diferente. Nossa fonte de recursos não é o banco, não é o trabalho. Isso são meios que Deus permite para que nós possamos administrar legalmente e responsavelmente as coisas. Para isso, nós ensinamos que você tem que ser um bom administrador. Tudo está ligado. Deus, ele só vai te dar se você souber administrar. No final da multiplicação, o que o Senhor fez? Recolheu tudo porque tem uma medida de administração sobre as nossas vidas. Nós temos que entender, nossa fonte é aquele que tem toda a provisão, que antes de fazer algo, ele já tem todos os recursos previstos, amém? Nós precisamos aprender a administrar responsavelmente. A escola de provisão de Deus, ela não começou numa escola de finanças, não foi numa escola de marketing, de empreendimento, não. A escola de provisão de Deus começou em Deus, porque antes de tudo, Ele já era pré-existente. Tudo que era necessário estava sobre Ele. Se Deus te dá uma visão, junto com a visão, Ele te dá a provisão. Porque Deus é Deus, Ele é um Deus de provisão, não é um jogo de palavras. Eu não estou falando isso para te emocionar, eu não estou te falando isso porque nós aqui, e você sabe que nessa casa não temos uma pregação coach, não temos uma pregação para massagear o teu ego. A nossa pregação é para te confrontar em Cristo, para que você cresça em Cristo, para que você morra, para que só viva Ele. Glória a Deus. Estão felizes? Continuam animados? Eu estou muito animado. Amém? Deus não vai te pedir nada se Ele não vai te dar provisão. Quando Deus ele mandou Noé construir a arca, o que Ele fez? Ele deu a provisão. Quando Deus falou para Israel sair do Egito, e eles estavam presos lá há 430 anos, Deus deu a provisão. Não era a preocupação de Moisés isso. A preocupação de Moisés era com o desenho. E Deus se encarregou com a provisão, com a restituição dos anos de serviços não pagos. Então eu declaro, escute, igreja, é justo que tenhas o que Deus separou para você, para te dar para o seu propósito. É justo. E se alguém te tomou, que volte para a mão dos justos. O que pertence a você em justiça de Deus. E qual é o parâmetro dessa justiça? Que você tenha tudo que é necessário e suficiente para fazer tudo o que Deus espera de você. Não queira ter o mesmo do seu irmão, porque a justiça não é ter o que o outro tem, mas é viver com tudo, com todo o suficiente para fazer tudo o que Deus espera de nós. Efésios, no versículo 10, ele fala: qual era a vontade eterna de Deus que Ele propôs em si mesmo? Reunir tudo em um, reunir tudo em Cristo, voltar a ser um, é a vontade eterna de Deus. Amém?
E eu quero que você leia um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, mas pode deixar marcado aí, 2 no versículo 14. Posso ler? Só o tempinho de eu beber uma água. 14 que eu falei, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Na sua carne desfez a inimizade. Amém? Porque o poder do ele é para desfazer inimizades, porque na arca só entrava em pares, amém? Nós não podemos crer no Cristo em casa, eu sozinho comigo mesmo estou em Deus. O Senhor ele chama sempre para comunhão a igreja do Senhor, amém? Amém? Cristo, então ele representa o único elemento de salvação, onde você veja na arca, a arca é uma representação de Cristo por isso, porque ele representa o único caminho de salvação, assim como Cristo é o único caminho da nossa salvação, amém? Onde todos os animais voltaram a ser um de todas as classes e espécies. Então nesse lugar tudo foi reconciliado e feito um. Então eu tenho uma notícia para você, igreja. Deus reconhece somente o que está em estado de reconciliação. Se não está em estado de reconciliação, Deus não reconhece. Não adianta você dar uma oferta enorme se você não está em estado de reconciliação com o seu pastor, se você não está em estado de reconciliação com o seu líder, se você não está em estado de reconciliação com o seu colateral, com o seu marido, com a sua família. Deus, ele é um Deus que quer todos formando um só corpo, o corpo do Senhor. Deus, ele não reconhece nada que está fora do estado de reconciliação. Nós vamos ler 2 Coríntios 5, porque nós somos uma igreja que gosta de... Coríntios, eu vou ler o versículo 18 e 19 do capítulo 5. E eu gostaria que você depois linkasse, você lesse tudo, lesse os outros 2 versículos. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O primeiro lugar que a reconciliação em Cristo tem que operar é na nossa mente. Amém, igreja? Porque uma mente que tem inimizade, ela causa dano ao corpo. Por isso ele fala, todos em um. Não pode haver inimizade no corpo de Cristo. Por isso ele fala, nós temos que ser uma mente de inimizade, ela vê problema e tudo quanto é lado, ela vê problema onde não tem, ela cria problema. Então por isso nós temos que ter uma mente em Cristo, não formando um só. Você deveria se perguntar, por que há tantos doentes? Por que há tantos débeis? Por que há tantos mortos? Por que há tantos dormindo espiritualmente? Porque nós temos normalizado coisas que não são normais, igreja. Temos normalizado divisão no corpo do Senhor, isso não existe. Temos normalizado, temos permitido coisas que para Deus não é normal. Temos rebaixado o valor do corpo de Cristo, da doutrina do Senhor, da revelação da palavra, da autoridade. Temos rebaixado o valor da verdade de Deus. E
Nós não podemos, porque o Senhor, Ele ensina claramente aquilo que Ele espera da sua igreja. Isso é inegociável. Se você puder ler em casa, se quiser abrir agora, 1 Timóteo 3, versículo 15 diz: saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não se pode estar na casa de Deus e não conhecer a sua ordem. E quando eu falo casa de Deus, é a igreja do Senhor, amém? Amém? Então, para alguns, a casa de Deus não funciona, porque eles querem viver da sua maneira, eles querem viver do seu modo de ser, da sua vontade, em busca dos seus interesses pessoais, em busca só das suas realizações. Eles não pensam no corpo, então a casa não funciona. Por quê? Porque não está em um, que é Cristo. Porque está pensando nos seus interesses pessoais, ao invés de pensar em Cristo. A lei do um é inegociável. Na lei do um não há opiniões para ganhar. Na lei do um não importa as razões. O que importa é ser um. E pelo um nós estamos dispostos a perder as nossas opiniões. Não importa o que eu acho que é certo ou errado. O que importa é o que Cristo fala. O que importa é o que Cristo te dirige. Se você seguir na vontade do um, então você vai progredir na revelação de Cristo. Mas enquanto você achar que existe uma justiça própria em você, enquanto você achar que você tem opiniões, enquanto você achar, que eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que o horário tinha que ser diferente, eu acho que a palavra demora muito, eu acho que abre muito a Bíblia, eu acho que só fala de Cristo. Enquanto você estiver preocupado com o que você acha, você deixa de fazer aquilo que é o mais importante, que é seguir a vontade dEle, que é amadurecer na revelação dEle. Então, nós estamos aqui para isso. É inegociável, igreja. Tudo está no um e será movido juntamente com Ele. Porque como nós cantamos, o céu desceu, porque Ele está no nosso meio. Não é Ele que está sendo levantado, né? Nós que estamos sendo levantados a uma medida de Cristo. Estamos sendo colocados em um lugar chamado lugares celestiais. Estamos sendo colocados em sua realidade para ver com mais claridade. No mundo, onde todo mundo pensa o que vai fazer da vida, nós já temos determinado o que é fazer. Viver para obedecer, viver para ouvir a voz dEle, para fazer a sua vontade. No mundo em que as pessoas têm tantas opiniões próprias e a sua vida não muda, nós precisamos entender: nosso destino já está garantido em Cristo. Mas não se engane, porque não se trata de nós, se trata dEle. Nós seremos a expressão se formos atraídos por Ele, reunidos nele. Que nunca duvidemos. E anote: não importa o lugar onde Deus te colocar, não te importa o lugar onde Deus te move, se for juntamente com Ele, estaremos em paz. Deus vai levar muitos aqui para levar a sua palavra. Muitas casas vão ser abertas em nome do Senhor, e nós cremos nisso. Mas você precisa entender que é tudo sobre Ele, sobre um. Que esse seja um ano de você progredir na revelação de Cristo. E sabe qual é a glória desse evangelho? É que quando Ele nos atraz para Ele, tudo termina no mesmo lugar, em Cristo. Tudo termina em Cristo. Essa é a glória desse evangelho. Foi sua vontade fazer-nos parte do corpo. Não vem de nós mesmos, vem de Cristo. Foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. Ao abraçarmos a Cristo, abraçamos juntos a sua igreja. Assim como você fez na virada de ano, abraçou, desejou, que você abrace todos os dias.
Que você mova, porque um abraço seu pode fazer a diferença na vida de muitos que estão precisando. Que você entenda que você não tem uma responsabilidade na igreja só aos domingos. Você não é um crente de domingo. Você não vem cumprir um compromisso social de estar na igreja domingo para ter uma semana abençoada. Que você entenda que a bênção está em você e que você precisa de segunda a sábado mostrar esse Cristo com a sua vida. Em tudo que você fizer, nós temos que ser a expressão de Cristo. A expressão de Cristo é mostrar a vida do Filho, é não mostrar o seu eu, mas mostrar a vontade, a vida dele. Porque enquanto você mantém o seu pensamento próprio, enquanto você mantém, eu sou assim, a síndrome de Gabriela, odeio essa síndrome, eu vou morrer assim. Não, você nasceu em Cristo, você vai morrer para que Cristo nasça, para você seja a expressão do perfeito. Somos um, igreja. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, somos um, nós somos um em Cristo. Sabe o que nos fez? A religiosidade nos levou a julgar formas e não as substâncias. A religiosidade nos fez julgar formas, porque a igreja muitos gostam de julgar. Nossa, lá, não corta o cabelo. Nossa, olha lá, ela não usa calça, usa saia. Poxa, olha lá, ela não raspa o sovaco. Mas eu posso falar uma coisa para você? Não menospreze o corpo, porque eles podem não ter a revelação como você está tendo tão grande, mas pode ser que eles vivam a verdade na revelação que eles têm com perfeição. Eles podem estar vivendo a medida que eles têm de revelação, e você, com tanta medida, você está olhando o exterior, está esquecendo de olhar a substância que é Cristo. Nós fomos chamados para identificar a substância, igreja. Que Deus nos use como instrumentos da sua graça para atrair a todos para a sua luz, sem nenhum julgamento humano, mas que venhamos ter a visão de Cristo. Deus está nos atraindo, amém? Nele, para que possamos passar por um processo de reengenharia, porque a igreja do Senhor, ela é perfeita, mas os vasos não são perfeitos. Nós estamos num processo, amém? De sermos aperfeiçoados dia após dia. Sabe por que nós não vemos a igreja perfeita? Porque nós dedicamos mais tempo olhando os vasos do que olhando para o conteúdo. Você perde mais tempo olhando para o defeito das pessoas, olhando para aquilo que você acha que ela não está perfeita, do que você olhando para a essência que é Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos olhar para a essência que está dentro. Você sabe qual é o processo de reengenharia de Deus? É colocar vasos na altura do conteúdo, porque o conteúdo é perfeito. A razão pelo qual Deus aperfeiçoou os santos é para que a obra do ministério, é para que todos venham colaborar com essa obra, e precisam, essas pessoas que colaboram, estar à altura do conteúdo que carregam no seu interior. Porque as pessoas, elas não precisam ver o vaso, elas precisam ver o conteúdo que é perfeito. E eu te pergunto o seguinte: por que as pessoas não veem a obra perfeita? Porque todavia não foi aperfeiçoado o vaso velho. Porque quando se coloca o conteúdo no vaso velho, o que acontece? Se perde tudo, se perde o conteúdo. Porque o vinho novo no odre velho se perde. Não é rompe e se perde. Deus está nos aperfeiçoando quando Ele nos reuniu nele, quando Ele nos reuniu em seu nome. Por isso nós temos que amar a comunhão, porque a comunhão atrai os processos de aperfeiçoamento nos vasos. Nós estamos aqui para ser limpos, para que só vejam o conteúdo em nós, para manifestarmos o perfeito, porque é o perfeito que nos habita, amém, igreja?
Eu declaro que seja o perfeito. Eu declaro que você venha mostrar o conteúdo perfeito. Nós temos duas decisões: ou ver o conteúdo ou continuar olhando o externo, o vaso. Porque Paulo, ele dava vida por Corinto. O vaso estava contaminado, mas o conteúdo era perfeito. Paulo investiu no vaso contaminado, cheio de perversões, cheio de corrupções, de adultério, de fornicação. Ele investiu naquele vaso. Por quê? Porque ele viu o perfeito. Amém? Como nós vamos cuidar das vidas da igreja? Vendo o perfeito. Se você olhar para a pessoa e você dizer: ele não tem jeito não, não tem jeito não, poxa, não tem jeito, porque você continua olhando e querendo entender, discernir as coisas do Espírito com a mente humana. Nós precisamos crer no perfeito. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor, nós vemos o perfeito, porque nós estamos olhando o conteúdo. Amém, igreja? Porque humanamente você desiste, humanamente você julga, porque você está discernindo, não é pelo Espírito, mas você está discernindo pela sua mente humana. O tempo, ele faz com que aquela pessoa que não viva no perfeito, ela se envelheça, ela fique sem sonhos, ela fique sem visões, ela se canse. Chegou o momento de você olhar para o perfeito, porque Cristo é o perfeito. A sua igreja, ela é perfeita, porque quando nós olhamos para a igreja, nós vemos o conteúdo, nós não olhamos os vasos. Nós fomos chamados para receber vasos. Amém, igreja? Amém? Mas fomos chamados, não foi para receber já vasos perfeitos prontos. Nós fomos chamados para receber vasos imperfeitos, para que nós pudéssemos aperfeiçoá-los. A igreja do Senhor é para isso, para que sejamos aperfeiçoados, para que possa ser visto o conteúdo. Agora, quem não quer ser aperfeiçoado, quem não quer, eu não quero, então não invista nem 5 minutos nessa pessoa. Só invista naquele que quer. Tá com a vida desordenada, tá com a vida caída, tá cheio de pecados, mas tem um coração quebrantado, mas quer mudar, então invista, igreja. Ore, busque, leve a palavra, convide, traga, busque em casa, traga, faça o seu melhor por aquele que quer, por aquele que está buscando, por aquele que quer o aperfeiçoamento, porque vale a pena investir. Não importa o passado, o que importa é que a pessoa quer se render a Cristo. Amém? Nós estamos sendo aperfeiçoados, não para que vejam o vaso, mas para que vejam o conteúdo, porque o conteúdo é glorioso. O odre, ele não estava à altura do vinho, então o odre chegou e partiu. Então o vinho derrama e se perde. Tudo que Deus depositou em nós é perfeito. A sua vontade é perfeita. O seu amor é perfeito. A sua palavra é perfeita. O seu reino é perfeito. E tudo que Ele nos dá é perfeito, igreja. Então não deixe isso se perder. Seja o odre novo. Busque todos os dias ter uma vida nova em Deus, para que não se perca esse conteúdo, para que em Deus se façam nova todas as coisas. E qual é o preço que eu estou disposto a pagar para que não se perca o que Ele me deu? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Porque seremos muito vasos até que amadurecemos. Porque os sonhos de Deus não são muito vasos, igreja. O sonho de Deus é que seja um vaso. É tudo sobre o um. É tudo sobre o um. Deus, Ele não quer um harém para o seu filho. Ele não quer várias esposas. Ele quer uma igreja, uma esposa perfeita. É isso, uma esposa preparada, uma esposa que o ama. Há um momento em que duas pessoas se tornam um vaso.
Uma família de 5 indivíduos se tornam um vaso. Porque uma congregação de 100, 200, 300 pessoas se tornam um vaso. Por quê? Porque todos estão no Filho. Todos estão no Filho corporativo. Vocês estão entendendo? Se você pegar essa chave, a sua vida muda hoje. A sua vida muda hoje. Você vai ter um ano diferente. Você tem que entender. Existe união perfeita, igreja? Sim ou não? Existe, sim ou não? Tá dividido, hein? Quem tá meio brigado com o marido tá dizendo, não. Todo matrimônio é um vínculo perfeito. Porque tudo que eu creio é perfeito. Eu creio no matrimônio, eu creio em Cristo, eu creio na família, eu creio no casamento, eu creio que a sua vida é perfeita, porque eu estou olhando para você e estou olhando o conteúdo, eu estou vendo a Cristo. O dia que você chegar em casa e você olhar, e você não olhar e ver o seu marido, você vê a sua esposa, você olhar e ver Cristo, aí você vai começar a entender que é perfeito o seu casamento, é perfeito o seu lar, porque é um processo de maturidade. É um processo de transformação. Todo matrimônio é um vínculo perfeito. Estamos dispostos a investir? Você precisa lutar. Você precisa crer no um. Se eu não crer que existe a unidade perfeita, então eu não vou investir na unidade perfeita. Eu preciso crer. Porque nós trabalhamos por uma unidade perfeita, por um modelo perfeito, porque cremos que vamos chegar, porque fomos chamados para ser um com Ele, um com Cristo. Então nós trabalhamos nisso, nós nos dedicamos, porque, sabe, cada decepção que você passar, cada luta que você passar, cada traição que você sofrer, nada pode te roubar a certeza de que sim, existe uma unidade perfeita. Nós não nos guiamos pelo que vemos, nós nos guiamos porque aquilo que nós cremos. Nós precisamos sair nessa manhã daqui com esse sentimento do um em Cristo. Porque se você olhar, sabe, a palavra diz até que todos cheguemos. Se você ler Apocalipse 1, fala sobre a revelação da igreja, de tudo como vai ser. Se você ler o capítulo 2 e o 3, você vê a igreja de hoje, porque você vê morna, você vê deixou o primeiro amor, você só vê os problemas, e você precisa decidir, porque aquele que viu a revelação em Cristo, ele não está mais se levando ou sendo contaminado pelos problemas dos outros, porque eu recebi a revelação em Cristo. Então eu estou olhando, eu estou vendo o perfeito, o conteúdo perfeito, eu estou vendo a Cristo. Então é por isso que nós não podemos nos contaminar por tudo que acontece ao nosso exterior. Ao contrário, você, igreja, tem que contaminar os lugares. Quando você entra em ambientes, você muda ambientes. Porque você tem a luz de Cristo, porque você tem a direção de Cristo, porque você é Cristo nesse lugar. Mas enquanto você não enxergar isso, enquanto você viver olhando pelos seus olhos humanos, então você vai sempre se decepcionar. Nós precisamos entender e mudar a nossa mentalidade. Por isso, Paulo fala, sabe, sinto dores de parto, fala sobre aflições, porque quem tocou no perfeito, ele não deixa de trabalhar pelos problemas, ele não deixa de trabalhar por conta das decepções, ele não deixa de trabalhar pelos erros, ele continua porque ele sente a dor, mas ele continua olhando porque eu estou vendo a Cristo. Eu estou vendo o conteúdo perfeito. Eu continuo porque eu estou vendo a unidade perfeita. Eu vou trabalhar para me apresentar como todo homem perfeito a Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 27. E aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Reconciliai-vos com Deus, porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Venham a Cristo, igreja. Venha ser um com Cristo. Foi por isso que ele fala na palavra, porque ele nos chamou para esse propósito, para juntos, sermos um em Cristo. Ele agora não significa que os que vêm a Cristo já têm a imagem manifestada. Nós precisamos alcançar, amém? Mas é outra tarefa aperfeiçoar. Então, quando você olha, você leva a palavra, você vem, mas você precisa ser aperfeiçoado. Dia após dia, nós somos aperfeiçoados. A reforma, ela vem para nos limparmos, para poder nos mostrar o Cristo perfeito. A verdadeira intenção do Espírito não é fazer que alguém diga que é cristão, mas que Cristo seja visto, que ao te olhar vejam a Cristo. Então tudo deve colaborar para aperfeiçoar os santos, para que seja visto a Cristo. Sabe, nós precisamos tirar elementos que nos impedem de que seja visto Cristo. E esses elementos se chamam interesses pessoais. Os interesses pessoais também têm um rosto daquele que desejou colocar o trono acima de Deus. Porque os interesses pessoais não são apenas desejos maus. Interesses pessoais é uma questão de governo. Não é uma má intenção, é uma questão de governo. Os maus desejos, eles devem ser confrontados como um problema governamental. E outro governo, o único que pode te governar é Cristo. Muitos saíram do meio de nós, mas não eram nossos. Estavam perturbando almas, sujaram-se contaminado com águas. Mas se você quer viver o perfeito, você tem que olhar para onde? Para o conteúdo. Não é olhar para o exterior, é olhar para Cristo. Essa é a intenção do Senhor, que nós sejamos governados por Ele, para Ele. É tudo sobre Ele. 1 João 2, versículo 17 diz: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, essa é a última hora, e conforme ouviste que vem um anticristo, já são muitos anticristos que se têm levantado, por meio de conhecermos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Que Deus, Ele te desperte a paixão para que Cristo seja visto, para que sejamos a expressão perfeita dEle aqui nessa terra. Você quer encontrar com Deus? O encontrarás na sua vontade. Amém? Você quer encontrar com Deus? Você encontra quando você faz a vontade dEle. E estar na vontade dEle significa que o querer e o realizar estão unidos, porque tudo vem dEle. E o lugar onde nós temos esse respaldo do céu não é qualquer coisa, igreja. Não é qualquer coisa. Nós somos respaldados pela sua palavra. Nós somos respaldados por um Cristo ressurreto. Nós somos respaldados porque Ele te predestinou. A palavra dele nos diz que Ele te predestinou para que sejamos juntamente um só com Ele, um só com
corpo, um só com Cristo. Que você nessa manhã entenda que você precisa deixar o seu eu, a sua vontade pessoal, os seus achismos, as suas opiniões, e você comece a viver, porque essa palavra que te confronta é a palavra que te transforma. É a palavra que vai te levar a um nível maior, a uma nova realidade em Deus. Porque é a vontade de Deus que nós sejamos um. Isso é indivisível. Deus e a sua vontade é inseparável. Se você encontrar alguém que está na sua vontade, na vontade de Deus, você vai encontrar o céu a seu favor. Aquele que está em Deus, Deus ele é contigo em tudo que você faz. Se Deus te enviar, continue caminhando. Continue caminhando na vontade, porque só Deus, ele vai te sustentar. Só ele vai te capacitar. Ele vai te suprir todas as suas necessidades. Amém? Viva a realidade de Deus. Não é qualquer coisa estar na vontade de Deus, igreja. Não diminua, não despreze isso. Se eu toco na sua vontade, eu toco em Deus. Então entenda e guarde isso. A vida, sabe? A realidade de Deus. Viva a realidade de Deus. Viva a realidade, não daquele Cristo que foi o cordeiro para o matadouro, não, mas com a autoridade do Cristo ressuscitado. Você tem essa autoridade na sua vida, amém? Porque o Senhor transforma todas as coisas, que ao te olharem vão ver a Cristo, vão ver porque você está no um e você tem essa autoridade na sua vida. Porque a vida, ela vem primeiro, depois a autoridade. Primeiro recebemos a vida de Deus. Então primeiro temos que garantir que essa vida está sendo cuidada, protegida, que estamos regando essa palavra, essa semente, estamos adubando, estamos fazendo essa palavra crescer. Porque a medida de autoridade que vamos expressar está delimitada pelo tipo de vida que vivemos. A medida de autoridade que vamos expressar está delimitada pelo tipo de vida que vivemos. Guarde isso, porque a vida que você vive vai mostrar quem te governa. Porque eu não posso dizer que eu tenho uma mente transformada e eu vivo como aquele que não tem Cristo, porque são duas coisas que não batem. Deus, ele te chamou, amém, igreja? Deus o chamou não para que você seja tudo para as pessoas, não, mas para que você represente a Deus para as pessoas, para que Ele seja o tudo, para que todos vejam esse Cristo em você. Porque parece um absurdo, né? Tantas pessoas, elas dizerem assim, não, eu creio, eu amo essa palavra, nossa, que palavra, essa palavra de Cristo. Mas ela fala que ama a Deus, mas ela não leva uma vida conforme o filho quer que ela ande. Ela não leva uma vida de filho. Então nós precisamos entender. Sabe por que isso acontece? Porque isso, as pessoas, elas ficam presas a filosofias ocas. Elas ficam presas e só se cresce em informação. Escuta a palavra, escuta, e ela acha que está se tornando mais inteligente. Você não ouve a palavra para se tornar mais inteligente. Você não ouve a palavra, porque eu sempre gosto de dar esse exemplo. Nós não somos represa. Você não veio aqui para ouvir a palavra e ficar cheio. Não, você veio para ser rio, e você vai fluir essa vida na vida das pessoas. Você vai fluir essa vida na vida das pessoas. Por isso, nós precisamos viver essa realidade. É tempo da sua mentalidade mudar, amém, igreja? Nós vamos sentar à mesa do Senhor, o louvor pode vir para cá, e eu quero fazer uma oração antes. É tempo da sua mentalidade ser transformada, amém? É tempo de você expandir e progredir na revelação de Cristo, e progredir na revelação do Senhor. E nesse domingo a minha oração é que se levante uma
uma geração com uma mente transformada e santificada, amém? Que seja coerente entre o que pensa e o que faz. Que seja uma mente transformada, expressando Cristo com uma vida santificada, amém? E antes de servirmos a ceia, eu quero orar. Eu gostaria que você ficasse de pé. E você vai dar a mão a uma pessoa que está ao seu lado. Amém? Antes de servirmos a ceia. E eu oro para que essa palavra ela seja vida em você, amém? Eu oro para que você entenda que não adianta você se alimentar de uma revelação de Cristo, e a cada domingo Deus ele é muito bom para conosco. Sempre vem uma revelação, sempre tem uma palavra, sempre tem algo muito poderoso para transformar toda e qualquer situação. Mas não adianta você ter a revelação se você guarda isso como se fosse como a palavra dos talentos, sobre a parábola dos talentos, onde aquele que recebeu 1 talento, ele guardou, escondeu. E o Senhor disse o que para ele? Servo mau e negligente. Eu guardei, porque eu sei que o Senhor é um Deus severo, justo, poderoso. Só que o que Deus ele quer é que esse Cristo ele venha expandir. O que Deus ele quer é que você venha expandir em Cristo. Eu gostaria que você tirasse esses minutos para você orar. Você ore e ore por essa pessoa, porque nós somos um só no corpo. Por isso eu pedi para dar as mãos. Nós somos um em Cristo. E que você entenda que enquanto você ficar olhando para o vaso, você vai continuar se decepcionando. Talvez você chegou aqui decepcionado. Talvez você chegou aqui e você é aquela pessoa que está há muito tempo afastada de Cristo. Talvez você é aquela pessoa que faz muito tempo que não ceia. E eu vou falar para você o seguinte: hoje é uma oportunidade de Deus para você se reconciliar num. É a oportunidade que nós temos. É a oportunidade que você tem. Porque não importa o que você fez, o que importa é que a sua intenção em mudar. O que importa é o seu desejo de ser transformado. Tem pessoas que quando, vai servir a ceia, às vezes as pessoas falam, não quero não, eu estou afastado, tal. Mas se você é batizado, a única coisa que nós falamos é, você que é batizado, participe. E no final você pode conversar comigo, pode conversar com o líder, ele vai te explicar sobre isso melhor, para não delongarmos muito tempo, amém? Mas que você entenda que Senhor, mas tem, sabe, aquele versículo que diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente. E foi muito pregado aí fora num evangelho raso, que a pessoa não pode porque ela está em pecado, não deve participar, não deve isso, não porque você está afastado, você tem que... Não! A vida está no corpo, a vida está ali, é se reconciliar no um, é se reconciliar em Cristo, porque isso que trouxeram para a igreja foi apenas um erro de português, porque o indignamente é um advérbio de modo da frase, ele não é o sujeito, ou seja, o modo como eu faço que importa, não é uma qualidade do sujeito. Indignamente é o modo como eu faço. Então se você hoje ouviu essa palavra e você quer vida, então seja cheio da vida, então se alimente do corpo, então sente à mesa com o seu Pai e mude hoje. Que hoje seja, Senhor, feche seus olhos. Senhor, eu oro, meu Pai,
para que o Senhor remova os véus, para que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que todos os teus filhos descubram o significado de estar contigo, do que está o Senhor, está nele, que sejamos um, Senhor, que o Senhor venha nos absorver para si mesmo, que o Senhor venha estar, meu Pai, absorvendo a tua igreja, que sejamos conformados a ti, Pai, conformados à sua autoridade, que venhamos seguir o teu desenho, que venhamos seguir a tua ordem divina. Senhor, coloque em nós, Senhor, uma linha de autoridade, aonde a autoridade que o Senhor estabelece, não para fazermos do nosso jeito, mas seguirmos o teu plano perfeito, Pai, porque estamos aqui para nos aproximarmos de ti, Senhor, porque para que haja um cumprimento, meu Pai, do perfeito, acerca de tudo que o Senhor falou, é necessário que sejamos um, para que possamos viver, meu Pai, o teu propósito, porque não é sobre o que nós pensamos, não é sobre o que nós desejamos, é sobre tudo que o Senhor quer, é sobre o que o Senhor quer para a tua casa, para a tua igreja. Então, Senhor, que essa manhã seja uma manhã de transformação, seja uma manhã de reconciliação, que sejamos um em ti, Pai, que sejamos um em ti, Senhor. A ti, Pai, nós rendemos todo louvor, toda honra, toda glória. A ti rendemos a nossa vida, Senhor. Que seja uma manhã, Senhor, de transformação. Seja cheio da vida de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Senhor, que essa mesa, Senhor, seja a tua mesa. Que esse pão seja o teu corpo. Que esse sangue, se esse suco seja o teu sangue, Senhor. Que sejamos ministrados por ti. Que cada nota segue, Senhor, seja uma ministração do teu Espírito. Que essa palavra ela tenha vida, seja uma semente que dê fruto na vida dos teus filhos. Que seja, meu Pai, um ano, meu Pai, de progredir na tua revelação. Que venhamos viver o novo, Senhor, o novo, vida nova à sua igreja, Senhor. Eu declaro vida à tua igreja. E se você crê, diga amém e aplauda o Senhor.